bom dia para você e para todos. Falamos aqui da Delegacia de Homicídios de Santo André. O catador de papelão Sebastião Lopes, de 40 anos, foi assassinado com pelo menos 5 tiros no último dia 11 de maio. Imagens de câmeras da rua onde ele foi assassinado mostram o momento em que um homem desembarca de um carro de luxo, que seria de cor prata, pelo lado do passageiro. Em outra imagem, de um outro ângulo, a gente consegue ver o momento em que o catador vai em direção a este homem. Este rapaz atirou pelo menos 5 vezes contra ele. As imagens mostram aí o Sebastião ainda tentando fugir, mas caindo no meio da rua. Os policiais aqui de Santo André dizem que o suspeito de ter atirado é um empresário. Ele já teria feito, inclusive, aulas de tiro e na casa dele foram encontradas 2 armas. Ele continua foragido, segundo a Polícia Civil. O outro suspeito é o rapaz que estaria dirigindo este veículo de luxo na noite do crime, que foi por volta das 8 horas da noite do dia 11 de maio. A informação inicial é de que o pedido de prisão que foi feito é para o atirador. Ainda aguardamos informações a respeito do outro suspeito, que seria o colega que estaria junto com ele. Não temos a informação se foi pedida a prisão dele também. Essa informação de que 2 armas foram apreendidas se soma à informação de que ele, inclusive, já teria feito aulas de tiro. Relembrando, os moradores ali da região disseram que o morador de rua, era o catador de papelão, ele estava sempre por ali, ele não tinha inimizade com ninguém. A informação deles é de que ele era pacífico e não tinha nenhuma desavença com ninguém. Rodrigo. Olá, tudo bem? O que acabamos de assistir é nada mais, nada menos do que aquilo que milhões de brasileiros como eu temos vindo a alertar que ia acontecer. O que eu não esperava é que, mesmo antes das armas estarem liberalizadas da forma que o governo pretende que sejam liberalizadas, que bastaria que algumas pessoas que já têm acesso a algumas armas sentissem que têm um governo do lado delas, que elas de alguma forma sentem que têm licença para matar, porque de alguma forma o Presidente tem deixado isto claro. É preciso entender uma coisa: este governo é um governo que a sua atividade é extremamente grave, é extremamente danosa pelo Brasil, não só pelo facto do Presidente ser um imbecil, um oportunista, que ao longo da sua vida viveu do dinheiro público, nunca produziu nada, fez da família dele oportunistas como ele. A coisa é muito mais grave, porque é uma pessoa que já deixou claro que é cada vez mais evidente o seu envolvimento com o crime organizado, o seu envolvimento com as milícias. E entre os seus eleitores, entre as pessoas que defendem a liberalização das armas, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que estão milicianos e potenciais criminosos, pessoas que estão à espera de possuir armas para fazer esta barbárie como acabamos de assistir. Uma pessoa que, apenas pelo facto de ser pobre, mas ser uma pessoa que, como as próprias pessoas do bairro dizem, vive honestamente da sua atividade com muito sacrifício e por esse facto que é preciso entender que um dos maiores preconceitos, ou talvez o maior preconceito do Brasil, é o preconceito contra a miséria, o preconceito contra a pobreza. Muitas pessoas, até pessoas de classe média, têm, em relação aos mais pobres, um enorme preconceito. E isto que esta pessoa fez, não tenho a menor dúvida que é algo que vai tender a se generalizar no Brasil se as armas forem liberalizadas como o governo pretende que sejam liberalizadas e as pessoas sentirem que têm no poder alguém do lado deles, alguém que, com esse envolvimento com a criminalidade, não tem nenhum problema em defender que esses crimes sejam cometidos e vai continuar ou a fechar os olhos para essa criminalidade ou vai arranjar sempre justificações para elas. Isto é extremamente grave. Isto espero que de alguma forma permita abrir a cabeça de algumas pessoas, sobretudo daquelas pessoas que, segundo elas dizem, defendem as armas por uma questão de ideologia, por uma questão de defender a liberdade das pessoas possuírem aquilo que querem. E estão a ver que isto não dá certo.
As pessoas não podem possuir armas apenas porque ideologicamente entendem que têm o direito disso. Porque se algumas dessas pessoas querem possuir armas por direito, apenas porque entendem que é o direito, é preciso entender que muitas vão querer possuir armas para fazer coisas como essas. Porque é esta mentalidade de muitas das pessoas que defendem as armas. São pessoas que ou têm ligações diretas com o crime, ou têm pretensão a ter ligações com o crime, e se não o fazem é apenas por uma questão de cobardia, porque sabem o risco que é o envolvimento com crime organizado. São pessoas que entram numa guerra em que nessa guerra elas podem morrer, elas preferem fazer esse tipo de crimes em que o risco para elas é nulo, em que se matam pessoas desarmadas, e isso mais uma vez faz ruir aquela ideia de que a ideia é se defender dos bandidos que já estão armados. Neste caso, trata-se de uma pessoa que não tem sequer dinheiro para possuir uma arma, é uma pessoa que não tem nenhum interesse em possuir uma arma. A única coisa que ela tem é o seu trabalho honesto para conseguir o mínimo para sobreviver sem dignidade alguma, para sobreviver numa extrema miséria, mas ainda assim sobreviver pelo seu trabalho e não através do crime. Essa pessoa seria facilmente, pela sua condição, capturada pelo crime. Mas não, ele preferiu viver do seu trabalho com um enorme sacrifício do que se envolver com o crime. E o que é que ele ganhou com isso? O que ele ganhou? Que um criminoso que sentiu-se no direito de fazer aquilo porque sente que está no poder alguém como ele, alguém do mesmo nível dele. Então, se ele sente esse apoio, ele sente força para fazer isto. Isto, não tenho a menor dúvida, se as armas forem generalizadas, isso passará a ser notícia corriqueiramente. Em todos os jornais vamos assistir situações como essas e outras situações do género. Vamos assistir situações de discussões no trânsito que vão haver mortes, discussões em bares que vão haver mortes. Algumas pessoas alegam que isso já acontece, mas não tenho a menor dúvidas. Aliás, as próprias pessoas que dizem isso têm perfeita consciência disso, porque elas não serão tão imbecis ao ponto de não ter consciência de que isto vai se potencializar mais. Porque hoje, se acontece alguns casos de crime, estamos a falar de casos esporádicos. Isto vai se tornar corriqueiro, vai ser algo do dia a dia. As pessoas, sobretudo agora, que ainda se quer não só o direito à posse, mas o direito à porte de armas, as pessoas vão começar a entrar em estabelecimentos armadas, vão começar a andar no trânsito armadas, elas vão se começar a matar umas às outras. Isto é óbvio. E não adianta virem com o exemplo dos Estados Unidos, porque se há países que servem como exemplo pelo lado negativo das consequências nefastas que é a liberalização das armas, é os Estados Unidos. Se a criminalidade lá não é maior, não tem nada a ver com a questão das armas, tem a ver com a questão cultural. Acontece que o Brasil, já com essas restrições às armas, é um país violento, é um país extremamente perigoso. Se a liberalização das armas avançar, a maioria das pessoas que vão morrer na mão desses criminosos que estão à espera da oportunidade de poderem fazer isso, serão, na sua grande maioria, inocentes, pessoas que vivem como este exemplo do seu trabalho honestamente. Não tem rigorosamente nada a ver com se defender contra o crime, até porque essas pessoas são elas próprias criminosas. Bom, eu fico por aqui. Espero que subscreva o canal se não subscreveu ainda, que partilhe este vídeo nas redes sociais. Mais uma vez, este é um vídeo que é extremamente importante que chegue ao maior número de pessoas possível, sobretudo aquelas pessoas que defendem, como eu disse, a liberação das armas, não porque elas próprias sejam potenciais criminosos, mas por uma questão meramente ideológica, que a ideologia não se pode sobrepor à questão da segurança do país, à segurança das pessoas. Portanto, ativem as notificações, partilhem este vídeo nas redes sociais e não se esqueçam de dar o seu like, porque quanto mais likes tiver o vídeo, mais ele vai ser visível na internet, mais pessoas vão ver e mais pessoas como você, que está desse lado e que é contra a liberação das armas, poderão assistir e partilhar para aquelas pessoas que continuam a defender, para que elas possam mudar de opinião.
Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.